Esse é o Thales. E esse é o Ike. E nós somos os Bright Brothers. E bem-vindos a mais uma edição de Descobrindo Personalidade com os Bright Brothers. Antes de mais nada, se inscreve no canal e ativa o sininho, que quem já fez isso já recebeu a notificação dessa entrevista. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial, um nome muito importante no cinema baiano, no cinema nacional, cineasta, produtor, distribuidor e muito ativo também na política, Daniel Leite Almeida. Seja bem-vindo. Oi, Daniel. Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo, independente do horário, né? Bom, quero agradecer primeiro pelo convite de estar aqui com vocês. É sempre muito gostoso falar sobre cinema enfim, é uma honra, é um prazer também falar sobre cinema com dois cineastas também que são do interior. Então é isso. Sim. É muito legal, a gente fica muito feliz de poder bater esse papo, acho que vai ser bem divertido. A gente agradece também seu tempo de estar aqui com a gente. Bom, no início a gente sempre pede que o convidado se apresente um pouquinho para que a audiência tenha assim, uma visão geral da pessoa. Então, conte um pouco sobre você. Isso. Bom, sou Daniel Leite Almeida, um goiano mato-grossense baiano, né? Nasci no Goiás, na região do Vale do Araguaia, mas é um Goiás bem divisa com Mato Grosso, então eu só nasci e já fui morar no Mato Grosso, onde eu fiquei nos meus primeiros 23 anos de idade. Com 23 anos eu fui para Vitória da Conquista, interior da Bahia, para fazer a faculdade de cinema, e desde então estou em Vitória da Conquista, me tornando aí do sudoeste da Bahia e entrando para o cinema audiovisual. Costumo dizer que a região do Vale do Araguaia me faz pessoa, né? Porque foi onde que eu nasci, onde que eu cresci. E o sudoeste baiano me faz cineasta. Então, o meu cinema vem do sudoeste da Bahia e agora estou retornando no Mato Grosso profissionalmente, levando, né? Porque estou fazendo meu terceiro longa-metragem aqui. Bom, é isso. Entrei no cinema em 2023, então já se foram aí 12 anos. E desde então produzindo bastante, trabalhando com vários curtas-metragens, até que em 2019 eu gravo o meu primeiro longa-metragem, que depois é lançado em 2021, que é o Alice dos Anjos. Alice dos Anjos é uma adaptação de Alice no País das Maravilhas, dialogando com a pedagogia do oprimido, de Paulo Freire, contextualizado no sertão. E aí Alice dos Anjos dá muito certo, estreia em 2021 no Festival de Brasília, e na edição 54, né, Festival de Brasília, que é o festival mais antigo do cinema brasileiro, e aí ele é o filme mais premiado dessa edição 54. E aí desde então a gente tem trabalhado muito, fazendo essa porque é isso, né? Fazer cinema no interior, você não se isenta de um espaço que é da militância, assim, não tem como você só fazer um filme, né? Você faz um filme, mas para fazer um filme você tem que entrar em muitas frentes. Então, é isso. Hoje estou, agora nesse momento, estou em Barra do Garças, a cidade onde eu cresci, para fazer o novo longa-metragem, que vai ser o primeiro longa-metragem de ficção do Vale do Araguaia, e eu acho que isso é muito importante, assim, porque, de alguma forma, além de possibilitar essa reconexão do meu lugar de origem, também possibilita outras pessoas também fazerem. Enfim, a gente está repetindo algo que aconteceu já no sudoeste da Bahia, né? Porque, enfim, a partir do momento em que a gente começa a fazer e começa a discutir a, a, a necessidade de políticas públicas para o interior, a gente começa a ver o cenário também se expandir, assim, sabe? E minha grande vontade é ver esse cenário em todos os interiores do Brasil. Então é isso.
Ah, muito É muito legal. legal. Eu gostei muito da questão, né, de você estar no seu, assim, revisitando um pouco suas origens e também realmente levando o cinema e também as oportunidades para ir também, isso é bem legal. E esse longa que você está fazendo no momento, ele também é do universo de Alice, certo? Talvez se vocês quiserem contar um Exatamente. pouquinho. Bom, quando a gente gravou Alice dos Anjos, eu achei que eu tivesse no filme falado tudo o que eu precisava falar, assim. Então, eu ia falar sobre identidade a partir da coletividade. Estava também no momento em que eu estava muito voltado, né, para essa ideia de que somos a gente só se conecta consigo a partir do momento em que você reconhece o outro, né? Aí, assim, faz muito sentido também, porque a gente estava num contexto político muito foda, né? Enfim, e que a gente precisava se encontrar enquanto coletivo para lutar contra as opressões que naquele momento existiam. Então, na verdade, que existe ainda hoje, mas naquele momento era tudo muito escancarado e tudo muito normatizado. E aí eu estava nesse momento de, cara, a gente só vai conseguir vencer isso aqui, vencer esse momento, aí que vai do político ao contexto pandêmico, se estivermos juntos. Se estivermos. Uhum. É muito maluco, né? Estivermos juntos no período de quarentena, mas não é nesse sentido, é se a Uhum. gente se Sim. manter unidos. Mas aí, quando fizemos o filme, passou por todo esse processo, ah, a gente conseguiu vencer a tentativa de ruptura democrática, aí beleza, mas aí eu comecei a perceber que não bastava, a gente não se reconhece, a gente tipo não se resume enquanto sujeito a partir da coletividade. Tem muito mais outras coisas que nos identifica, né? Que desenha a nossa identidade. E uma dessas coisas é a nossa individualidade, assim. Então, posso dizer que sou do Vale da, como eu me apresentei, né? Sou um goiano, mato-grossense, baiano. Faço parte de grupos, faço parte de comunidades. Sou um menino da zona rural, sabe? Existem vários recortes que me definem que esses recortes é compartilhado com outros. Então, daí vem a Uhum. coletividade. Mas eu também sou o Daniel Leite Almeida, diferente de outro goiano, mato-grossense, baiano, diferente de outra pessoa do interior, diferente de outra pessoa do campo. Então, tem uma coisa que me define, que é muito profundo Sim. e que muitas vezes eu levo a vida inteira para encontrar respostas de quem sou e não encontro, sabe? Então tem a coisa da identidade individual. Mas também sou extensão dos meus avós. Sim. Ou seja, aí existem pelo menos três identidades, pelo menos três consciências: a coletiva, a individual e a ancestral. Sim. Aí eu pensei, cara, eu vou ter que voltar a esse universo de novo para Uhum. falar sobre as duas identidades. Mas pensei que não dava para fazer num filme só. Falar sobre essas duas coisas porque elas são, ao mesmo tempo, elas se combinam, enfim, porque aí a gente está falando da construção do sujeito, mas ao mesmo tempo elas também são muito distintas, muito diferentes. Aí surge uma trilogia. Então, Alice dos Anjos vira uma trilogia. E cada um dos filmes falando sobre uma dessas identidades. E, bom, aí a gente gravou Alice Lembra, que é o final da trilogia. A gente gravou em dezembro do ano passado, em Vitória da Sim. Conquista, Uhum. num distrito que fica zona rural, que fica entre Agreste e Mata Atlântica, assim, você tem um pouco das duas vegetações. E agora eu estou gravando o meu terceiro longa, mas que na sequência vai ser o segundo da trilogia. Ok. Ah, Que é um interessante. menino que carregava água na peneira, que é um mergulho na obra de Manuel de Barros,
em que o protagonista é um personagem que aparece em Alice dos Anjos. Sim, eu ia até comentar isso. Uhum. E Sim. aí é um filme musical, aventura, fantasia, muito político, muito artesanal. É basicamente isso, assim. Sim, muito legal. Eu acho que o que você falou, né, de que tem que se unir, é bem, especialmente para o cinema, né, que é uma arte coletiva, é realmente uma indústria inteira que você movimenta e são muitas pessoas que estão envolvidas, então realmente essa união é muito importante. Também, até mesmo do potencial de atingir as pessoas e né, criar essa identificação também. Eu acho que no Alice, né, a gente assistiu no FECIB, em Ilhéus, e é muito legal como você realmente mescla, né, o Alice no País das Maravilhas, assim, realmente situado no sertão. Então, esses elementos, acho que é uma coisa que a gente achou bem legal mesmo, como foi feito também, e trazendo essa identidade também do sertão e da Bahia. Assim, realmente é uma proposta muito legal mesmo. E é bem interessante, né, que vocês estão filmando que você está filmando os dois próximos filmes, né, juntos, mas de certa forma até filmou o terceiro Ao primeiro. contrário, Né? Sim. E eu acho que é legal porque isso pode realmente também beneficiar a obra, que você já tem uma certa continuidade, que aí quando sai, né, tipo, foi feito junto, então aquilo ali faz parte de um bloco, uma criação. Fica de forma mais coerente, segue uma linha mais artística, que se demora muito entre fazer eles, pode ter essa dissonância. Isso inclusive, tem ajudado bastante, porque os dois próximos filmes, eles acontecem numa mesma linha temporal. A gente tem dois personagens e cada um vivendo a sua jornada. Só que em algum momento eles se encontram, ou seja, os dois filmes se encontram e depois separam. Ou seja, isso a gente tem uma cena em que aparece, a mesma cena aparece nos dois filmes, mas com os protagonistas são diferentes e aí eles vão, cada um dentro da sua jornada. Ou seja, as coisas dos dois filmes estão acontecendo ao mesmo tempo. Em algum momento, gravando Alice Lembra, a gente teve uma alteração pela condição de produção mesmo, uma alteração no tempo do filme. Então, o filme não teria noturno e de repente tivemos noturno. Aí, aí como eu sabia que logo em seguida eu precisava gravar o outro filme e que aconteceria no mesmo tempo, tive que fazer um mapa, assim. Tá, enquanto aqui está acontecendo isso, no outro está acontecendo o quê? É qual cena? Porque aí nesse outro eu vou precisar gravar noturna para dialogar. E aí a gente começou a incluir coisas de um filme no outro, e eu acho que isso vai ficar bem legal, assim. Sim. Porque as pessoas vão poder assistir os três filmes, por exemplo, e eles não estão. Elas podem reconstruir essa linha do tempo na cabeça. Eu acho que isso é muito bom. Sim, e também como são, né, atores jovens, também é bom filmar perto, né, temporalmente perto, para não ter essa diferença muito grande da idade também. Sim, quando se filma com criança tem esse estresse da criança crescendo, tem que filmar para não ser evidente essa mudança e tudo. Então é muito importante organizar isso bem. E uma coisa legal que eu queria comentar é que a gente acompanhou, né, o set de filmagem, a gente viu de que vocês construíram uma cidade cenográfica. Eu gostaria que você comentasse qual foi a ideia por trás, porque eu vi que é bem artístico, bem diferente. Então, qual foi a intenção artística por trás de construir essa cidade cenográfica daquele jeito? Então, nos dois filmes, em especial o terceiro ainda é mais forte. O espaço é um personagem, assim. A gente tem uma capital do país das Macaúbas, que é esse universo que o filme cria. E essa capital, no terceiro filme, é muito importante, porque a gente traz um pouco de Alice através do espelho, mas menos, mas traz muitas ideias para adiar o fim do mundo do Ailton Krenak. E, e Ailton Krenak, no Ideias para Adiar o Fim do Mundo,
fala muito de como a urbanidade engole a ancestralidade, engole ele chama de consciência ancestral, alguma coisa nesse sentido. Então, ou seja, a cidade ela está muito presente como esse contraponto da cultura rural e também como esse lugar de apagamentos identitários. Apagamento da nossa identidade afro-indígena, por exemplo, como o lugar onde se torna o ninho das grandes opressões, assim, como o ninho de onde estão aí as nossas figuras colonizadoras pós-modernas, assim, sabe? E aí, por isso, a gente achava que era muito importante. Só que a gente está falando de um universo que é fantasia, então, tipo, a gente não ia conseguir criar a atmosfera que a gente precisava gravando numa cidade que já existe, em Vitória da Conquista ou qualquer outra cidade. Então, a gente achou que precisávamos fazer essa cidade em estúdio, bebendo de algumas referências imagéticas mesmo para o cenário, para a cenografia. Só que era um trabalho muito difícil, porque a gente não é uma Rede Globo que tem um Projac, Sim, sabe? Não, sim. assim. sim. E sequer o recurso também nos permite muita coisa, porque ainda é um filme em baixo orçamento. Mas ao mesmo tempo a gente tem talentos muito habilidosos no interior do estado, da Bahia, né? No interior, de um modo geral, a gente tem pessoas muito capazes de fazer milagres com pouco. E aí eu chamei Gil Sérgio Botelho, que é Sim. muito conhecido em Vitória da Conquista, em especial no teatro, que é cenógrafo e que faz grandes obras assim dentro do teatro. Chamei ele para fazer a cenografia e topou o desafio, e aí a gente montou uma cidade cenográfica na Casa dos Carneiros, que é a fundação que pertence a Elomar. E aí ficou incrível, assim, nos possibilitou contar essa história. E a cidade, de fato, é um personagem para os nossos filmes, assim. Digamos que talvez seja o grande antagonista. A gente tem os antagonistas, personagens, mas todos eles são alimentados a partir dessa cidade modelo, que é a capital do país das Macaúbas. Legal, bem Que legal. interessante a questão da humanização, né, contra a ancestralidade, né, desse apagamento, é bem interessante. E o Gil, a gente conheceu ele porque viu um ele... amigo nas gravações de Mar de Canaveses, que aconteceu aqui em Canavieiras, e a gente teve um ótimo contato. Ele é maravilhoso, ele é uma artista incrível, uma pessoa maravilhosa também, então, e aí dá para ver que ele fez um ótimo trabalho, um trabalho maravilhoso. E é muito legal, realmente, como você falou, o interior, os interiores, né, que são muitos interiores. Tem muitos talentos, então realmente desenvolver esse audiovisual dos interiores é uma coisa muito legal, muito importante. Peraí, só um momento. Tá. E você também é bem ativo nessa luta também dos interiores e até mesmo de também distribuir filmes, né, do interior. Sobre a questão da distribuição, como é que você diria, o que são os desafios assim, da sua experiência agora também distribuindo filmes? Porque a distribuição, a gente sabe, é um processo complicado, né, que precisa de muita luta nossa também para a gente conseguir fazer que os nossos filmes sejam vistos também. Então, como é que você diria as suas experiências um pouquinho? Então, bom, acho que eu vou falar uma coisa que é clichê, que todo mundo fala e tal, que a distribuição é um grande gargalo dentro do cinema. É um fato, assim. Sim. Tô entrando nesse meio agora, assim, então também sou um novinho, assim, na área de distribuição, mas muito consciente com relação às necessidades da produção do interior. Então, eu percebia, por exemplo, que tínhamos muita vontade de fazer, mas a vontade não era o suficiente.
Então, se a vontade não é suficiente, o que que precisa? Primeiro momento preciso me qualificar. Aí, beleza, a qualificação parte por estudo e tal, e aí eu fui fazer a faculdade. Mas parte também por um processo de formalização, de profissionalização. Você não consegue, por exemplo, trazer recursos se você não tiver uma produtora. Aí a gente estava falando de uma cidade Vitória da Conquista, que é uma cidade, a terceira maior cidade da Bahia, que tem um histórico com audiovisual, tem uma história com audiovisual. Afinal, Glauber Rocha nasceu lá. Mas não tínhamos produtoras formadas, formalizadas, na Ancine, aptas a captar recursos do fundo setorial. A gente não tinha isso. Então, se a gente não tem, precisamos. Aí eu crio formalizo a Ato 3, que vai ser talvez uma das primeiras produtoras no sudoeste da Bahia. Enfim, tudo formalizada, com o registro Ancine, com os quinais corretos e tal, e vai ser a primeira a ter recurso do Fundo Setorial do Audiovisual, com a Alice dos Anjos. Aí, beleza, tem uma produtora, consigo captar recurso, eu já consegui. Mas nenhuma produtora vive de um filme só, e nenhuma produtora vive se não houver políticas públicas para o audiovisual. Políticas públicas. Tá, como é que eu vou fazer isso? Só vou fazer isso se eu juntar os meus pares. Se eu juntar as pessoas que também têm interesse em trazer e fazer filmes com recursos públicos. Aí, nesse sentido, eu preciso de um coletivo. Aí surge a SASB. A SASB como um coletivo do setor audiovisual do Sudoeste Baiano, em que aí a gente precisa sair da nossa bolha, sair do meio, tipo, não sou só eu. E eu não vou conseguir existir se for só eu. Então eu tenho que ter essa consciência também. Somos outros, somos vários, e eu só vou ter condição de existir enquanto cineasta se outros também existirem, porque aí a gente cria um cenário. Cria um cenário de muita produtividade e logo a gente passa a existir enquanto um polo cinematográfico. Logo em seguida, o coletivo vira uma associação. Aí, beleza, conseguimos duas coisas, que eu acho que foi importantíssimo. No último ano, por exemplo, foram 5 longas ganhando editais numa cidade do interior. Assim. Aí eu estou falando só Vitória da Conquista, que a gente não tinha um longa produzido, sei lá, a gente produziu um longa em 2019, depois não tivemos mais. De repente, um ano, claro, foi possibilitado pela LPG, foi possibilitado pela retomada do Ministério da Cultura. Ou seja, tudo a gente está falando sobre política pública, a gente não está falando só sobre fazer filmes. Tudo isso foi possibilitado por causa de políticas públicas. Então, no último ano, 5 longas, assim, de uma vez. Só que a gente precisa também que as pessoas assistam, que as pessoas vejam os filmes. A gente precisa, e não é só que as pessoas assistam. A gente tem um mecanismo ainda hoje que é arcaico, que não é justo, mas enfim, mas é o que temos na Ancine, em que você só contabiliza público que pagam os ingressos na sala de cinema. E você só vai dar recurso para as produtoras, só vai aumentar o nível, só vai possibilitar elas a terem condições qual que é a palavra, de concorrência dentro dos editais, se elas conseguem colocar filmes na sala de cinema, quer dizer, elas conseguem produzir, saca? Então, assim, aí você entra numa grande bola de neve. Mas como é que eu vou produzir se não tenho política pública, mas ao mesmo tempo, para ter política pública, eu preciso já ter produzido? Ou seja, como é que funciona essa maluquice? E aí, o que a gente entendeu? Que tinham duas coisas que faltavam no sudeste da Bahia, em Vitória da Conquista.
Uma das coisas era a distribuidora. Então a gente tem pouquíssimas distribuidoras no Brasil e a grande maioria estão concentradas nas capitais. Ou seja, a gente tem um problema aí. E a outra coisa são os espaços de exibição, porque a gente hoje, pensando no cinema e pensando que a Ancine ignora que a gente levou o público do interior num festival, ou que a gente, sabe, ou colocou as produções no YouTube e conseguiu alcançar um número muito grande, talvez muito maior do que qualquer filme brasileiro. Ela não vai olhar para isso, ela vai olhar para os pagantes dos ingressos. Sim. Então, a gente precisava de espaço no cinema, porque a gente só tem grandes shoppings que vão ter grandes redes cinematográficas e que é muito difícil acessar, etc, etc. A gente ainda não conseguiu reativar, porque, assim, Vitória da Conquista, a gente tem uma sala de cinema histórica, que é o Cine Madrigal, que é uma luta. Aí a gente vai de novo para a associação, é uma luta que a associação tem travado. E antes da associação, várias figuras, Edmond Primo, por exemplo, tem travado para a reativação desse espaço. E aí, quando reativar, porque eu tenho fé, esperança, sou otimista de que em algum momento isso vai acontecer, e quando isso acontecer, ela precisa virar uma sala em que os filmes entrem em cartaz. Mas a outra coisa era uma distribuidora que conseguisse dialogar com outros espaços de exibição. E aí a gente cria a Umbuzeiro Filmes, que é uma distribuidora feita com foco no interior, mas, para além disso, ela é uma distribuidora que é fundada por um coletivo de produtoras. Que hoje em dia tem surgido algumas distribuidoras que são braço ou que são fundadas por uma determinada produtora. Por exemplo, a Filme de Plástico fundou a distribuidora dela, lá no interior de Minas Gerais, em Contagem. A O2 fundou a O2 Play, que é uma distribuidora da O2. No nosso caso, não. É uma coisa que é muito diferente, que vem dessa ideia do coletivo, que é muito presente dentro dos cinemas que a gente faz e dos cinemas que são feitos nos interiores, assim. Então, é um conjunto de 7 produtoras que funda a distribuidora. E aí a gente tem trabalhado numa distribuição que não ignora o que a Ancine exige, mas que também trabalha com a distribuição de impacto, né? Então, nos últimos 2 meses, em maio e junho, eu acho que foi abril e maio, enfim, a gente lançou 5 filmes, são 4 longas-metragens, e começou a levar o público que nunca teve acesso à sala de cinema para a sala de cinema. Então a gente mandava buscar com vans, pessoas da zona rural, de cidades vizinhas, estudantes, e trazia para... E era muito poderoso, assim, ver as pessoas sendo impactadas por essa ação, porque não é só estar vendo um filme pela primeira vez na sala de cinema, mas essas pessoas estavam indo no shopping center pela primeira vez, por exemplo. Essas pessoas estavam indo, não tinham acesso a uma série de coisas, assim. Então, foi uma experiência muito rica, assim, que a gente quer muito repetir várias e várias vezes aí com a Umbuzeiro, trazendo esse cinema do interior para as pessoas que também são do interior e que não tiveram acesso, e que não têm acesso. Isso é muito legal, porque realmente é uma chance para as pessoas e também é uma criação de público também, de ter que essas pessoas conheçam, valorizem e se vejam, de certa forma, na tela também, porque é da própria identidade também. Isso é bem legal. E como você disse também, nova experiência, até mesmo como a primeira vez ir no shopping, ou às vezes até, né, dependendo da pessoa, até a primeira vez no cinema. Por exemplo, aqui em Canaveiras também não tem cinema, então tem muita gente que participou dos nossos projetos, mas ainda nunca foi numa sala de cinema. Então é uma coisa assim que são
caminhos que a gente pode abrir, que talvez a gente, de certa forma, tenha essa responsabilidade de também contribuir para a sociedade, que eu acho que é muito bonito. Mas eu recomendo a gente ir para o nosso primeiro quadro. O Espelho Mágico do Tempo. Exatamente, Espelho Mágico do Tempo. A gente coloca você em evidência e aí, qual mensagem, o que você falaria para o Daniel mais jovem? Que mensagem ou conselho você daria? A mensagem vai dar certo, tem alguma coisa para você que você não imagina, mas que vai se tornar o seu motivo de existência, que vai ser muito bonito, mas não precisa se desesperar, que, enfim, que as coisas elas vão acontecendo conforme deveria acontecer, assim. Mas que é isso, que tudo que você está vivendo agora vai fazer muito sentido lá na frente. Que você já está fazendo o filme. Se você não tem equipamentos, você não sabe que isso é um filme, mas é um filme. Legal, muito bonito. E bem isso mesmo, assim, uma confiança de base, assim, para ir fazendo, que é um processo mesmo. Eu acho que é bem legal essa mensagem. Realmente. E é isso. Então, nosso segundo quadro é Pergunte aos Prague Brothers. Que a sua vez faz uma pergunta para nós. Aí o jogo vira. Você pode fazer uma pergunta pra gente. Tá, eu queria saber qual que é o maior desafio de se produzir com Navieiras, mas eu queria saber qual que é hoje, assim, para vocês, qual que é a grande objetivo, assim, tipo, qual filme que vocês acham qual o lugar que vocês precisam fazer para se sentir realizados? Muito bom. Então, quer começar? Primeiro, a primeira pergunta sobre como é produzir em Canavieiras. Como é no interior, é muito desafio de que muita coisa tem que vir da iniciativa própria, de achar meios alternativos de produzir. Muitas coisas que você tem que ir na guerrilha fazer por conta própria, porque não tem profissionais na região. Mas em si a gente até teve sorte que teve, por exemplo, o Daniel Guerreiro, que estava aqui no profissional de som, então a gente até teve a oportunidade de trabalhar com profissionais e tudo, mas você tem também formando novos profissionais mesmo. Exatamente. Durante as gravações a gente formou profissionais e até incentivou, deu novas perspectivas, que um dos atores, por exemplo, foi estudar comunicação social porque participou do projeto. Então é uma coisa muito caótica, muito difícil, mas no fim vale a pena. E sobre a coisa de se sentir realizado como cineasta, eu acho que isso é uma coisa que a gente já se sente realizado. E tudo que vier a mais vai ser só continuando esse sentimento. Mas o que a gente conseguiu com a nossa minissérie, o que a gente alcançou de oportunidade, de valorização, de pessoas que se sentem valorizados, sem visto que eles têm valor, só isso já faz a gente se sentir realizado. E tudo que vier a mais vai ser só um caminho, vai ser construindo em cima desse objetivo, de dar oportunidade às pessoas que não tiveram a chance, dar uma valorização, uma autoestima, dar oportunidade para tantos talentos que tem nos interiores, que não tem essa oportunidade, que não tem essas chances. Em si, ele já falou muitos aspectos interessantes. Eu quero ainda adicionar aqui sobre a questão da dificuldade. Eu acho que uma grande dificuldade ainda é a questão de que Canavieiras ainda, também como município, ainda não tem tanta experiência com a criação de filmes, de projetos audiovisuais. Então, tanto a gente está criando um caminho novo, quanto para a cidade é algo novo também. Então, todo mundo ainda tem que descobrir esses caminhos. E eu acho que é muito importante nesse processo também se unir, né, às outras pessoas da região, dos interiores. Então, por exemplo, foi muito interessante até onde a gente também se conheceu pessoalmente pela primeira vez, no segundo fórum AVI. Essas oportunidades são muito boas, porque a gente acaba conhecendo e criando uma rede aqui na região. Então, acho que
esse trabalho de pioneiro acaba sempre sendo um pouco trabalhoso até que se criem essas estruturas para produzir mesmo. E sobre os objetivos, o Ike já falou da minissérie que a gente fez. Eu acho que um grande objetivo da gente é realmente conseguir, né, é o de sempre, de conseguir distribuir, que as pessoas já vejam, tanto pelo aspecto para valorizar as pessoas que trabalharam aqui de Canaveiras, de trazer também chances para os profissionais, para os atores, quanto também porque é uma história que tem um potencial grande, que a gente acha que tem o potencial também de mexer com as pessoas que assistem. Então, essa questão da distribuição. E no mais, a gente tem novos projetos que a gente está desenvolvendo também. A gente até também no Fórum Avi já apresentou a Vovó da Mata. E um grande sonho nosso também é conseguir fazer um projeto, assim como você agora está de volta às origens, também de unir de novo o nosso lado alemão também, de fazer uma coprodução com a Alemanha. A gente tem até um projeto que seria interessante fazer na Alemanha também. Então, de ter um pouco criar uma ponte também, assim, Brasil-Alemanha também. Bahia, Brasil, Alemanha. Acho que é isso, mais ou menos. Muito bom, muito massa. Vai dar certo. Sim. Muito legal. Bom, eu acho que a gente já deixa aqui ainda uma pequena chance de você desafiar alguém a ser descoberto pelos Prague Brothers também. Quem você acha que seria interessante falar com a gente? Eu tava pensando, tava tentando fazer um recorte, assim. Cara, será se eu proponho um desafio de, sei lá, pessoas que eu sou muito fã, que eu gostaria de, sei lá, se de repente fosse esse recorte, me chamem também, porque para pedir um autógrafo, sabe? Mas eu acho que a gente tem tantos talentos no interior, que eu acho que talvez eu possa fazer esse recorte no interior. Então, eu vou propor Rayane Teles, que é uma amiga minha, muito amiga minha, e eu estou propondo ela porque é a primeira, não sei se a gente tem hoje outras, mas foi a primeira pessoa do interior do estado da Bahia a compor a, o projeto da Paradiso, né? Então, ela é um talento Legal. Paradiso. Então, ela conseguiu uma bolsa super importante de maestria de roteiro para fazer uma maestria de roteiro em Cuba e passou a compor o Talento Paradiso, assim. Então, isso é uma vitória muito grande para a gente do interior. Então, eu proponho aí Rayane Teles. Muito massa, com que legal, certeza. muito Vamos contactar ela e chamá-la para falar com a gente. Vai ser muito bom. Massa, show. E chegamos ao fim. A gente deixa sempre uma consideração final para você dar Se um você ainda caso quer falar alguma coisa, deixar uma mensagem. É isso, eu acho que estamos aí na luta, na guerrilha mesmo, na guerrilha no sentido amplo, né? Guerrilha não só por fazer cinema de guerrilha, mas guerrilha também por estarmos em frente, assim, estarmos no processo de luta coletiva por sermos quem somos no lugar onde vivemos, assim, para não precisar mais pessoas sair dos seus lugares, da sua identidade, do seu berço para existir no cinema, né? Porque até então é muito comum, né? As pessoas terem que sair do interior para ir para as capitais para produzir, para ver os seus sonhos realizados, para conseguir existir dentro do cinema. Eu venho de uma realidade, eu sou fruto de pessoas do campo, né? Meus pais são pessoas do campo. Sou da primeira geração que tem acesso à universidade, então eu sei todas as dificuldades que existir, brigar por enfim, brigar para ter acesso a coisas que nos foram negadas a vida toda, sabe?
E eu acho que é muito importante estarmos conectados, todos nós, assim, para que a gente consiga mudar de alguma forma o que nos é colocado, e, sabe, construir realidades. Sozinhos nunca vamos conseguir, mas juntos com certeza conseguiremos, sabe? Então acho que eu quero deixar essa mensagem assim de união e de vamos cada vez mais. E aí eu acho que isso exige assim de nós algo que é para além da criação. A gente precisa estar muito conectado com a nossa realidade de mundo, assim, sabe? Não adianta eu querer fazer filme ou querer produzir filme se eu não sei ou se eu estou desconectado das coisas que estão acontecendo. Então, eu tenho que ter uma consciência política, uma consciência. E política não estou dizendo partidária, mas uma consciência das coisas que estão acontecendo, legislativa, eu acho que é fundamental, assim, e está aberto a sempre se atualizar, assim, tipo, cara, as coisas estão mudando o tempo todo, e não é mudança só tecnológica, é mudança social, é mudança, sabe, inclusive a nossa percepção moral que ela vai se transformando ao longo do tempo, e a gente tem que estar sempre conectado a isso, a gente sempre tem que estar aberto, assim, então e é isso, assim, gostaria de finalizar celebrando o cinema do interior, o cinema dos interiores, né? Celebrando esse cinema. Esse cinema talvez o cinema, talvez não, é o cinema que tem mais cara de Brasil, porque é um cinema muito diverso, Sim. é um cinema muito gigante, é um cinema muito poderoso, é um cinema que tem cara do brasileiro, sabe? Dessa diversidade brasileira. Então, eu gostaria de celebrar esse cinema e que a gente consiga cada vez mais ter mais do cinema do interior alcançando os espaços e alcançando as pessoas. Que legal, fantástico. Ah, muito bom. Que concepção final fantástica, Eu acho que maravilhosa. resume muito bem. E realmente, né, somos muitas vozes diversas e plurais, e são muitas histórias que valem a pena ser contadas e ouvidas também. Bom, é isso. Foi um bate-papo muito legal. A gente agradece aqui sua presença. E a gente deixa as redes sociais sempre ao longo do vídeo, né? Quem já viu aqui, dos Sprague Brothers e também do Daniel embaixo dele. Então sigam o Daniel, sigam a gente. E é isso. Até a próxima. Tchau. Obrigado.